Dr. Edmilson. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações e compartilhe também esse vídeo, ok? Com os amigos, com aqueles que assim também forem alunos. Então vamos falar hoje sobre a legislação e um assunto muito importante: crimes de trânsito. Então existe diversos crimes de trânsito, não é mesmo? Então, mediante aos crimes de trânsito, eu vou colocar algumas imagens para dar mais força naquilo que eu vou estar mencionando para vocês, tá? Não vou colocar as imagens em ordem, mas sim aleatória para que vocês possam entender o que eu vou dizer aqui. Então, vamos falar sobre o artigo 1º 302, 303, 304, 305, até o 312, ok? Então vamos lá. O artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo. No caso, não possuir a permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, praticar na faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro também à vítima de acidente, no exercício da sua profissão ou atividade, no transporte de passageiros. A pena seria o seguinte: detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição para obtenção da carteira nacional de habilitação, tá? E também tem a reclusão de 5 anos a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou habilitação. E se o agente conduzir veículos automotor sobre a influência de álcool, não é isso? Também seria o mesmo artigo a ser aplicado, tá? Agora o artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículos. O parágrafo 1 fala aumentar-se de 1/3 a metade se ocorrer qualquer hipótese do artigo 302. E no parágrafo 2 diz que a pena privativa de liberdade é a de reclusão de 2 a 5 anos. A medida administrativa são essas, tá? Que o artigo está determinando. Mas falando sobre também o uso do álcool em direção, tá? Agora o artigo 304 vai falar que deixar o condutor, na ocasião do acidente, sem prestar o socorro imediato, isso seria o quê? Uma omissão de socorro, crime de trânsito, detenção de 6 meses a 1 ano, multa, tá? Então o parágrafo também diz que as penas são previstas para o artigo, tá? Se tratasse com a vítima ocorrer o quê? Morte. Aí vai ser decretado através do juiz. O artigo 305 diz que afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir das responsabilidades, no caso, seria também crime de trânsito, tá? Se a pessoa alterar a cena do acidente para se auto-beneficiar, pensando que vai se beneficiar, ela não vai se beneficiar, porque hoje, tenha certeza, queridos, se você acha que é esperto, tem pessoas ainda mais espertas do que você. Então a perícia vai ser feita e vai ser detectar que você cometeu uma falha grave, tá? E isso seria crime de trânsito. Agora o artigo 306 diz que conduzir o veículo também com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de qualquer outra substância viciadora, maconha, pó, que é cocaína, né? Ou até mesmo outro tipo de droga, isso é detenção de 6 a 3 meses, multa, suspensão ou proibição do direito de dirigir, assim conforme diz a pena no artigo 306. O artigo 307 fala que violar a suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir também se tornaria crime de trânsito, tá?
pena, detenção de 6 meses a 1 ano, multa, tá? E o prazo vai ser falado em juízo qual vai ser a suspensão do direito da pessoa a dirigir. Então, a permissão também, se ela tiver cassada, suspensa ou vencida, também se aplica o mesmo. Nessa gravura fala sobre a omissão de socorro. Olha só, a condutora acabou de atropelar e não prestou socorro. Isso é de acordo com o artigo 176, tá bom? Agora o artigo 308, participar da direção, disputar corrida ou até mesmo fazer racha, né? Isso seria crime de trânsito. Se a prática do crime previsto no capítulo resultar em lesão corporal de natureza grave, as circunstâncias demonstraram que o agente não quis o resultado nem assumir o risco de produzir a privacidade de liberdade, a reclusão de 6 meses a 3 anos, tá? Sem prejuízo das outras penas previstas no artigo. Então, se da prática ocorrer morte também, direitinho para a cadeia, não tem nem ideia, é crime de trânsito isso, tá? Cerol, pipa, é uma brincadeira? Será que seria? Motociclista pode perder até mesmo a sua cabeça, ser dissipada por uma linha com um cerol chileno, é isso? Linha chilena. Então, vamos continuar aqui. Isso daqui é apenas uma placa também educativa com relação às crianças, adolescentes e adultos também que passam a soltar pipa em via pública, colocando em risco o trânsito, tá? Então, o artigo 309 fala que dirigir veículo em via pública com a habilitação cassada, tá? Também é crime. Permitir ou entregar a direção a pessoas que não têm habilitação também, tá bom? Seria crime de trânsito, porque a pessoa ela é imperita, de acordo com o artigo 310, suspensão do direito de dirigir, tá? O artigo 311 também fala sobre trafegar em velocidades acima da normal, da regulamentada, colocando em risco a segurança próximo aos hospitais, escolas, tá? Estações de embarque e desembarque de passageiros. Isso também se torna crime de trânsito. Se atropelar alguém, ó, detenção de 6 a 1 ano, multa. O artigo 312 também. Ah, olha aqui essa gravura. Pensou? A pessoa com a habilitação falsificada, também dá problema, né? É crime de trânsito. Inovar também o artigo 312, em caso de acidente automobilístico com vítima. Ou seja, não querer cooperar com a polícia para estar falando sobre o inquérito, tá? Para a confecção do boletim de ocorrência. Olha aí, uma pedra. Alguém arremessar pedra também no veículo. Ou alguém que está dentro de um veículo arremessar em outro veículo. Falsificar carteira nacional de habilitação. Tudo isso é crime de trânsito. Então, para os crimes relacionados no artigo do 302 ao 312, nesse código, as situações do juiz aplicam com substituição da pena da privacidade de liberdade. Ou seja, a pessoa pode sim ser preso, literalmente. O dolo ou culpa. Dolo é quando a pessoa assume o risco. Eu tenho habilitação, entrego o meu carro na mão de um jovem sem habilitação. Dolo. Culpa é uma outra situação. Você
está dentro de uma legalidade, porém ocorreu um atropelamento mediante uma avenida que tinha uma passarela e a pessoa atravessou por baixo, aí você vai responder como se fosse culposo, tá? Então, o maior objetivo dessa aula foi falar sobre o dolo, tá? Então, muito cuidado é pouco, ok? Eu agradeço a todos a assistência, até a próxima aula, não deixe de se inscrever no canal.